Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo Fundamentos do Som. Neste módulo, nós falaremos sobre o som, suas características e propriedades. Vamos começar pela definição de som. O que é som? Existem algumas definições para o som dependendo do contexto. No senso comum, o som é tudo aquilo que ouvimos. Tudo que nossos ouvidos são capazes de perceber pode ser definido como som, independentemente de sua origem. Já para a física, o som é uma forma de energia vibratória que se propaga em um meio, seja ele líquido, sólido ou gasoso. Já a psicologia define o som como uma sensação inerente a cada indivíduo. Isso significa que cada pessoa percebe o som de maneira única. A sensibilidade de cada frequência varia de indivíduo para indivíduo. Na fisiologia, o som é definido como uma sensação vibratória que percorre nossas vias auditivas até atingir nosso ouvido interno, responsável por traduzir as informações acústicas em sinais elétricos, que então são enviados ao nosso cérebro. Como vimos, o som é uma sensação que nossos ouvidos são capazes de perceber. Por exemplo, ao falarmos, provocamos uma perturbação das moléculas de ar ao redor de nossa boca, que faz vibrar o ar e que se propaga até ser captada por nossos ouvidos, constituindo o que chamamos de som. Então, para que o mecanismo do som funcione corretamente, precisamos de uma fonte, ou um emissor, um caminho, ou um meio, em nosso exemplo, o ar, e um receptor. O som precisa de um meio para se propagar, ou seja, sair da fonte e atingir o receptor. As ondas sonoras podem ser transmitidas através do ar e outros meios, seja eles gasosos, líquidos ou sólidos. Uma campainha, por exemplo, ao tocar, fará vibrar as moléculas de ar mais próximas. Se a campainha tocar dentro de um domo de vidro sem ar, nenhum som será ouvido. O que isso significa? Significa que o som não se propaga no vácuo. Vácuo é ausência de ar. Logo, não existe um meio, um caminho, para que a onda sonora se propague. Agora falaremos mais sobre a onda sonora. Fisicamente, uma onda é um pulso energético que se propaga através de um meio, líquido, sólido ou gasoso, com velocidade definida. A onda sonora é caracterizada por sua frequência f, que corresponde ao número de vibrações por segundo, medida em hertz, e por seu comprimento de onda, lambda, que é a distância entre a crista de uma onda e da onda seguinte, como podemos ver na figura. A relação matemática entre frequência e o comprimento de onda é a velocidade do som, ou seja, a velocidade do som v é igual ao comprimento de onda lambda multiplicada pela frequência f. A frequência indica o número de ciclos, voltas ou oscilações dessa onda em um determinado intervalo de tempo, normalmente em milissegundos. Um ciclo completo ocorre quando a forma de onda vai do valor zero, alcança seu valor de amplitude máximo, retorna ao zero, vai ao valor de amplitude mínimo e então retorna ao zero. Esse ciclo completo também é conhecido como período, t, e é o inverso da frequência. A unidade do período é o segundo. Contudo, o mais comum é encontrar seu valor em milissegundos ou em microsegundos. Quanto maior o comprimento de onda, mais grave é o som que se ouve. Quanto menor ou mais curto é o comprimento de onda, mais agudo é o som produzido por ela. Isso significa que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência, e quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Isso ocorre porque quanto maior o comprimento de onda, menos oscilações ocorrem por intervalo de tempo. Consequentemente, quanto menor o comprimento de onda, mais oscilações por intervalo de tempo são possíveis de ocorrer. A velocidade de propagação do som depende da temperatura e do tipo de ambiente no qual a onda está se propagando. Quanto maior a temperatura do ar, maior será a velocidade de propagação do som. Pode-se ver na tabela que há variação da velocidade do som quando a temperatura do ar varia. Aqui conversaremos sobre os parâmetros do som, que são eles a altura, a intensidade, a duração e o timbre. A altura, ou tom, é a característica do som que permite ao ouvido diferenciar sons graves de sons agudos. Ela depende apenas da frequência do som, ou seja, quanto menor a frequência, mais grave é o som,
e quanto maior a frequência, mais agudo é o som. A frequência baixa possui poucas oscilações por segundo. A média frequência já possui mais oscilações do que a baixa frequência. E a alta frequência possui muitas oscilações por segundo. Para consolidar o conceito de altura ou tom, iremos reproduzir um som com uma varredura de frequência, também conhecido como sweep, que irá de uma frequência grave até uma frequência aguda. O ouvido humano é capaz de perceber sons em uma faixa de frequência ou altura entre 20 Hz e 20.000 Hz, conforme a classificação na tabela abaixo. Na faixa de frequência entre 20 e 100 Hz estão as frequências denominadas graves. Entre 100 e 500 Hz temos as frequências denominadas médio-graves. Entre 500 e 2.000 Hz estão as frequências médio-agudas. E para finalizar, entre 2.000 e 20.000 Hz temos as frequências agudas. Aqui cabe uma dica. Para frequências iguais ou superiores a 1.000 Hz, podemos utilizar o prefixo K, ou quilo, que significa que o valor que o precede deve ser multiplicado por 1.000. Por exemplo, 1.000 Hz pode ser escrito como 1 kHz. 20.000 Hz pode ser escrito como 20 kHz. Nesse infográfico, temos a faixa de frequência para vários instrumentos musicais. Pode-se ver, por exemplo, a faixa de frequência para a guitarra, que vai de aproximadamente 70 Hz até aproximadamente 7 kHz. Esse tipo de informação é muito relevante, principalmente para o ajuste de equalização de um determinado instrumento, onde a sua faixa de frequência deve ser explorada, principalmente para destacar as características sonoras desse instrumento. A intensidade é a característica do som que permite ao ouvido diferenciar os sons fracos dos sons fortes. A unidade de medida da intensidade do som é o decibel, ou dB. Falaremos do conceito de decibel em aulas futuras. Muitas vezes, a intensidade é confundida com altura ou tom. Nesse caso, a intensidade está relacionada ao volume, e não à altura do som. Existe uma relação entre a intensidade e a amplitude de um sinal sonoro. Quanto maior a amplitude do sinal, maior sua intensidade e, consequentemente, maior o seu volume. O nível de intensidade também é conhecido como nível de pressão sonora. Nesse gráfico estão representados 3 níveis de intensidade sonora. A primeira figura representa um sinal com uma intensidade ou altura baixa. A próxima figura representa um nível de intensidade médio. E a última figura representa um sinal com uma intensidade alta. No áudio que será reproduzido em seguida, teremos diferentes níveis de intensidade, para que possamos perceber a diferença entre sons fracos e fortes em relação à sua intensidade. A intensidade do som também é conhecida como nível de pressão sonora, NPS, ou em inglês SPL, Sound Pressure Level. Na animação, temos uma fonte gerando uma onda acústica, com uma determinada pressão sonora em micropascals, que é a unidade de medida para a pressão do deslocamento de ar. Para encontrarmos o nível de pressão sonora dessa fonte, temos que utilizar a seguinte fórmula. O NPS, ou nível de pressão sonora, é igual a 10 vezes o logaritmo do quadrado da pressão da fonte dividida pela pressão de referência de 20 micropascals. O resultado dessa fórmula é o nível de pressão sonora em decibéis. Nesse infográfico, temos o nível de pressão sonora de várias fontes diferentes. Ele também nos mostra os níveis de pressão sonora que podem causar desconforto e danos à nossa saúde. Entre 0 e 50 decibéis, temos um conforto acústico. Valores superiores já causam irritação e riscos à nossa saúde. Para a verificação do nível de pressão sonora, utiliza-se um equipamento denominado decibelímetro. A utilização do decibelímetro vem aumentando consideravelmente, devido à grande preocupação a respeito da saúde auditiva de pessoas sujeitas a altos níveis de pressão sonora, como também os limites legais de intensidade sonora a qual nós somos expostos. A duração é o parâmetro mais intuitivo de todos. Sons longos ou curtos.
este aparentemente não traz confusão linguística, como ocorre com a altura e a intensidade. No áudio que será reproduzido, observaremos sons longos e curtos para que possamos consolidar esse conceito. Logo, a duração indica se o som é curto ou longo. O timbre é a característica que permite ao ouvido diferenciar sons de mesma altura e intensidade, emitidos por fontes diferentes. O timbre nos permite identificar a voz das pessoas e identificar uma mesma nota musical tocada por diferentes instrumentos. Ele representa uma espécie de identidade do som. Por exemplo, imagine uma mesma nota musical sendo reproduzida por um piano e por uma guitarra. Ambos estão reproduzindo a mesma nota. Contudo, o som é totalmente diferente. O que os diferencia é o timbre. Para consolidar o conceito de timbre, iremos reproduzir um áudio onde diferentes instrumentos executarão as mesmas notas musicais. Podemos perceber que cada instrumento tem sua identidade, ou seu timbre característico. Isso é muito utilizado em uma banda, onde vários instrumentos executam a mesma harmonia e melodia. A combinação de seus diferentes timbres cria uma sonoridade particular. As ondas sonoras são formadas por zonas alternadas de alta pressão, ou compressões, e baixa pressão, rarefações. Quando ondas de fontes diferentes se chocam, ocorre um fenômeno denominado interferência. Na primeira figura, temos a interferência entre duas fontes sonoras. Isso pode ser visto também na próxima figura, através da interferência entre duas ondas em uma superfície líquida. Existem basicamente dois tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva. A interferência construtiva ocorre quando duas ondas de mesma fase, ou em fase, se encontram, gerando uma terceira onda de maior intensidade. Já a interferência destrutiva ocorre quando ondas de fases opostas se encontram, gerando um cancelamento de fase, ou seja, gera um sinal nulo. Fase ou em fase é quando as ondas iniciam e terminam seu ciclo no mesmo instante de tempo. Resumindo, sabemos que duas ondas em fase resultam em reforço e que duas ondas fora de fase resultam em cancelamento. A reflexão do som ocorre quando uma onda sonora se propaga e encontra um obstáculo, como uma parede, por exemplo. Incide sobre a barreira e retorna para o meio no qual estava se propagando. Desse acontecimento, origina-se dois outros, os quais são chamados de eco e reverberação. O eco ocorre quando o som refletido retorna à fonte em um tempo igual ou superior a 0,1 segundos, ou 100 milissegundos. Assim, há a nítida separação entre o som produzido pela fonte e o som refletido por um obstáculo qualquer. A reverberação acontece quando o som refletido retorna à fonte antes que o som original tenha se extinguido, em um intervalo inferior a 0,1 segundos ou 100 milissegundos. A sensação percebida é o prolongamento do som emitido. Por exemplo, quando são usados espaços como ginásios de esportes para shows ou comício, tem-se a sensação de uma repetição das palavras, o que acaba por prejudicar a interpretação das mensagens enviadas. Esse fenômeno é um clássico exemplo de reverberação. O tempo entre a emissão e a reflexão do som pelas paredes do recinto é inferior a 0,1 segundos, o que causa dificuldade de interpretação do som. Para controlar as reflexões, utilizamos a absorção. O contrário da reflexão é a absorção. Por essa razão, para controlarmos a reflexão em um determinado ambiente, precisamos instalar materiais absorvidores. Isso auxilia no controle dos ecos e principalmente controle da reverberação. O isolamento e o tratamento acústico são utilizados para alterar as características acústicas de um determinado ambiente, em busca de uma melhoria na compreensão do som neste ambiente. O isolamento acústico tem o objetivo de barrar a entrada ou a saída do som de um determinado ambiente para outro. Na figura, vemos uma parede com isolamento acústico. A ideia principal é que o som externo não entre
e que o som interno não saia no ambiente a ser isolado. O tratamento acústico serve para minimizar as reflexões das ondas sonoras no mesmo ambiente, ou seja, reduz a um nível aceitável a reverberação do ambiente. Como podemos ver na figura, o tratamento acústico consiste em instalar nas superfícies, teto e parede do ambiente, materiais com características acústicas conhecidas, com o objetivo de alterar a resposta acústica do ambiente. O tratamento acústico é utilizado principalmente em teatros, cinemas, igrejas e em estúdios de gravação para melhorar a inteligibilidade da voz e da música. Aqui terminamos esse módulo sobre os fundamentos do som. Qualquer dúvida, fique à vontade para nos enviar uma pergunta, e assim que possível, iremos responder. Muito obrigado e até a próxima.